Olá, meus queridos, é um prazer novamente poder estar falando com você aqui no nosso perfil que fala sobre apologética, que fala sobre defesa da fé. Eu gostaria de mostrar para você aqui o vídeo desse rapaz. O nome dele é Walter, de Santa Catarina, e ele fez uma pergunta para o Caio Fábio, tá? Acredito que algumas pessoas talvez não saibam quem é o Caio Fábio, não conheçam a história do Caio Fábio, mas eu quero me deter apenas na resposta do Caio Fábio e fazer uma análise apologética cristã razoável em relação ao comentário que o Caio Fábio faz sobre a pergunta que o Walter faz do Caio Fábio. Vou soltar o vídeo aqui, é um vídeo do YouTube. Você vai poder acompanhar aí a pergunta que o rapaz faz do Caio Fábio sobre apologética. Vamos assistir. Olhos, eu tenho uma pergunta. A minha pergunta é sobre a apologética. Qual que é a validade da apologética hoje em dia para nós cristãos? A gente tem que estudar, se preparar, buscar conhecer mais sobre as opiniões do ateísmo, de outras religiões e tentar refutá-las de uma maneira lógica, com o uso da filosofia. Observe bem que o rapaz está fazendo uma pergunta, né, bem honesta, né, parece ser bem sincero na indagação. Ele está levantando aqui acerca da apologética, da sua validade, da sua importância, e ele continua fazendo a pergunta. Ou simplesmente a vivência do Evangelho basta para a gente poder vencer tais argumentos? O que devemos fazer? Se aquietar, quer estudar, se preparar e estar pronto, disposto a enfrentar aquele que vem com uma opinião diferente, tentando constranger a fé que a gente tem em Cristo. Eu queria que essa pergunta fosse respondida. E para finalizar, queria agradecer muito a todo o trabalho que vocês têm feito na MVTV. E dizer algo muito engraçado. Minha esposa sempre diz: esse Caio de vez em quando ele é meio ranzinza, meio azedo, mas você não deixa de ler o Evangelho de carreirinha para mim, por favor. Então ela é muito engraçada nesse ponto, e eu queria agradecer muito a tudo que vocês têm feito pela nossa vida, edificado nossos corações. Que Deus continue abençoando bastante aí o ministério de vocês. Tchau, tchau. Bye, bye. Então a gente observa, né, que tem muita gente na internet, né, que segue o Caio Fábio, que se inspira, né, se inspirou no passado, desse presente. E como eu disse, meu vídeo não tem o objetivo de traçar uma avaliação acerca da pessoa do Caio Fábio, mas apenas tecer uma análise relacionada ao comentário que ele vai fazer acerca da apologética, acerca da defesa da fé. Todo mundo entendeu a pergunta que o rapaz fez, né? Uma pergunta bem objetiva, bem direta, tirando as questões pessoais, né? As questões, as brincadeiras do final da pergunta, mas enfim, ele quer saber qual é a importância da apologética para os nossos dias atuais, a questão do preparo, da preparação, se isso é importante, se isso é relevante. Nós iremos ouvir o Caio Fábio respondendo, né? E a gente sabe que ele traz um impacto em relação à mentalidade de muitos cristãos do Brasil e até fora do Brasil. Vamos ouvir a resposta. Diz para a tua esposa ficar sentada aqui há 43 anos, sabendo tudo que eu sei e ouvindo tudo que eu ouço. Ela já tinha saído correndo pela porta dos fundos há muito tempo. Agora, respondendo sobre a pergunta em relação à apologética, é bobagem mesmo. Você já viu alguém se converter porque foi convencido filosoficamente? Bem, ele começa dizendo que se ele já havia conhecido alguém que havia se convertido por ter sido convencido filosoficamente. Então, ao meu ver, o Caio Fábio ele comete um primeiro erro ao falar da apologética, porque ele diz
que a apologética ela existe com a finalidade de tentar converter alguém à fé cristã. E esse é um erro que a maioria dos crentes cristãos, líderes evangélicos, professores de escola bíblica dominical cometem por achar que o objetivo da apologética é converter as pessoas. Bem, o que o Caio Fábio está fazendo neste momento, eu acredito de maneira até tendenciosa, porque eu sei que ele tem conhecimento suficiente para falar o que ele está falando, portanto, eu acabo que compreendendo que as colocações dele chegam a ser tendenciosas em afirmar que a apologética cristã ela tem o objetivo de converter as pessoas. Primeiro erro, a apologética cristã não tem, nunca teve. Se algum apologeta diz isso, que a apologética ela existe para converter as pessoas, ele está cometendo um grande erro. A apologética cristã contemporânea, clássica, ela não tem o objetivo de converter ninguém. Por quê? Porque a Bíblia é clara, quem convence um homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não é a apologética. A apologética é uma ferramenta, ela realmente nada nas raias da filosofia, nada nas raias da teologia, e utiliza-se de argumentação racional, teológica, para tentar dialogar com o homem em suas perspectivas e em suas épocas. Esse é o papel da apologética. E por que a apologética entende que essa ferramenta ou estas ferramentas são importantes? Porque o homem ele precisa ser ouvido em suas indagações. Precisamos entender que a mentalidade do homem inserida em contextos diferentes irão ter apreciações diferentes e se faz necessário falar apologeticamente dentro da realidade de cada ser humano. Vamos parar para pensar, queridos. Será que falarmos unicamente ou exclusivamente dentro de uma linguagem bíblica para todos os níveis de pessoas, isso irá produzir uma compreensão? Eu não estou falando a nível de conversão. Se a gente olhar, por exemplo, para a questão entre Jesus e Nicodemos, quando Jesus fala sobre o novo nascimento, Jesus ele faz uma relação com o nascimento humano, dizendo: se você não nascer de novo, você não poderá entrar no reino dos céus. Aí Nicodemos, mesmo tendo um diálogo dentro da experiência empírica de Nicodemos, ele a si mesmo encontrou dificuldades, ou seja, Jesus estava falando dentro de um campo da compreensão de Nicodemos, e mesmo assim Nicodemos não conseguia entender o que Jesus está falando. Imagine hoje, no mundo pós-moderno que a gente vive, cheios de ideias céticas, humanistas, secularistas. Então, ao meu ver, o Caio Fábio começa sendo infeliz nessa colocação, fazendo a afirmação que a apologética ela existe para converter pessoas. Então ele comete esse erro. Vamos continuar ouvindo. De Jesus, quando alguém se converte a Deus, a Cristo, por causa de filosofia, ele não se converteu. Ele mudou de opinião filosófica. Mas a conversão genuína não opera no nível da intelecção e nem do logicismo aristotélico, que é o que se usa até hoje como ferramenta de apologética e de pensamento. Segunda coisa, você viu Jesus se preparando para fazer isso? Outra coisa que ele diz, né? Ele diz: você viu Jesus se preparando para defender a fé? Bem, é um outro argumento que, ao meu ver, chega a beirar a heresia, chega a beirar a uma falsa caracterização do Jesus da Bíblia. Porque assim, vamos lá, é claro que Jesus como Deus, como sendo Deus, não haveria nenhuma necessidade
necessidade dele se preparar. Porém, precisamos entender que Jesus ele tinha duas naturezas. Ele tinha a natureza divina, ele tinha a natureza humana. E dentro da questão da sua natureza humana, Jesus, por exemplo, ele orava. Ele se retirava para orar. Mas espera aí, ele não era Deus? Por que ele tinha que orar? Por que ele tinha que se sujeitar? Por que ele tinha que se submeter a um processo de oração, de intercessão, de clamor pela missão que ele tinha de fazer? Afinal de contas, ele não era o Filho de Deus? E a gente não pode deixar de esquecer que os apóstolos, eles são discípulos de Jesus. E Pedro, como sendo o apóstolo que, usando uma expressão mais atual, era como se fosse uma espécie de líder dos 12, ele mesmo escreveu em sua carta de 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 15, ele diz: estais sempre preparados para responder a todo que vos pedir a esperança que há em vós. Quando a gente olha o termo preparado no grego, essa expressão preparados dá a entender de uma ação contínua por parte daqueles que poderão ser questionados acerca da fé que eles acreditam. Ou seja, peraí, se Pedro, que é discípulo de Jesus, que seguiu os passos de Jesus, diz que precisamos estar preparados, então significa que exige uma preparação. Exige-se uma preparação. Detalhe, o ministério de Jesus foi um ministério marcado pela preparação dos seus discípulos. Jesus ele preparou os seus discípulos para o ministério que eles iriam exercer, para enfrentar todos os níveis de dificuldades, inclusive no campo do diálogo religioso, que claro, naquele tempo, naquele momento, era o que era demandado. Quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, Pedro ele falou pelo menos de 3 aspectos apologéticos dentro do seu sermão. Ele falou, vamos olhar para a profecia, que ela se cura em Jesus, aspecto profético, defendendo que o Antigo Testamento é um texto divino que ele se cumpre na vida de Jesus. Segundo aspecto, ele fala das obras de Jesus, dos milagres de Jesus como sinais, ou seja, diante dos olhos de vocês, vocês viram esse Cristo operando sinais e maravilhas diante dos vossos olhos. Isso serve também como prova de que ele é o Messias. E em terceiro lugar, ele fala sobre a ressurreição. Ele diz o seguinte: nós somos testemunhas oculares de tudo que Jesus fez, de tudo que Jesus operou. Então, quando ele falava nesses termos, ele não estava dizendo que isso era uma mensagem subjetiva, muito pelo contrário, ele estava dizendo que a vida de Jesus era extremamente objetiva e ela apresentava, sim, elementos comprobatórios de que Jesus era o Filho de Deus, de que os sinais que ele fez eram sinais divinos e de que a sua mensagem era uma mensagem divina, porém com implicações práticas na vida dos seres humanos, para que eles pudessem sim crer. Ou seja, antes de vir um crer, tem a proclamação. Antes de vir um crer, tem a maneira de se falar com o público ouvinte. Quando a gente observa os apóstolos falando, por exemplo, para os gentios, a gente vai enxergar de maneira clara os discípulos dizendo que Deus sempre deixou testemunhas. E ele fala, olhai para o céu, a chuva que cai sobre a lavoura de vocês, que produz a erva, isso é uma prova de que Deus sempre esteve presente com vocês. Ou seja, eles não usaram o argumento profético, eles não usaram o argumento dos milagres de Jesus nesse momento, eles não usaram o argumento da ressurreição, eles disseram, olhe para a natureza e veja que Deus é o Deus que nós estamos anunciando. Ou seja, mais uma vez eles usando o argumento da criação da natureza, que hoje se chama de teologia natural, né? Hoje se evoluiu para essa linguagem, mas é a mesma coisa, Vamos lá ouvir a fala do Caio Fábio aqui.
Como é que ele responde aos que o abordavam? A maioria deles, todos eles, eram religiosos, os que o abordavam. Ele usava os princípios mais simples do bom senso e devolvia para eles questões. Quando alguém propunha a ele qualquer forma de discussão que implicasse em bate-boca, ele simplesmente levantava uma questão e dizia: me responda essa, porque se você me responder essa, eu talvez te responda a próxima. Mas é uma raridade. Veja, Paulo, que é o mais ávido discursador dentre os apóstolos, ele vai desistindo da apologética. Você já percebeu? Ele começou com tanta certeza da superioridade intelectual dele, da cultura dele, que era indubitavelmente superior à da maior parte dos homens. Outro erro que ele comete, fazendo rotulamento do apóstolo Paulo. Se teve uma coisa que o apóstolo Paulo fez continuamente durante todo o seu ministério, foi defender o seu apostolado, justamente porque ele era acusado por muitos judeus de ser um falso apóstolo, de não ser um apóstolo digno, de não ser um apóstolo do nível dos apóstolos. Bem, se ele está defendendo o seu apostolado, e quem conhece as cartas paulinas, pelo menos de maneira básica, sabe que o apostolado de Paulo foi duramente atacado e ele se viu em várias situações tendo que defender o seu apostolado. Ele fala também sobre a defesa do evangelho. Ele também fala da defesa do evangelho. Aí, Caio Fábio diz aí, bem, o apóstolo Paulo ele vai desistindo, né? Vai desistindo paulatinamente da apologética, etc, etc. Bem, mais uma mentira, mais uma maneira equivocada de ver a defesa da fé. E olha que a gente está falando aqui apenas relacionado aos nomes e exemplos bíblicos que ele está citando aqui, né? Jesus, ele diz, é como se Jesus não defendesse o que ele acreditava, né? É como se Jesus não defendesse. Jesus é um apologeta por excelência. Claro que ele desenvolveu uma defesa dentro do contexto cultural dele. Hoje vivemos com demandas e questionamentos extremamente mais complexos. Eu acredito muito que Deus levantou mestres e doutores para ajudar a igreja a compreender esses contextos e poder trazer sim uma resposta à altura desses questionamentos e simultaneamente apontarmos e assinalarmos melhorias, críticas, erros e heresias dentro desses argumentos, tá? Vamos lá. Do greco-romano. Ele, além de ser cultíssimo, era genial, era um cara um ponto fora da curva, em todos os sentidos. Paulo era um Einstein da percepção da escritura, da vida, do evangelho. Era uma figura de natureza macro e também quântica de percepções, histórica e de um dimensionamento espiritual tão profundo que a maioria não alcançava. Interessantemente, né? Apesar de ele começar o vídeo dele falando e criticando a apologética, você deve ter ouvido aí claramente ele usar o termo quântico, tá? Vira e mexe, ele utiliza a expressão quântica, que não é uma expressão bíblica, tá? Mundo quântico, não é, ele não fala isso apenas neste vídeo, ele já falou essa expressão em vários outros vídeos, tá? Nós estamos diante de uma figura que ele acabou de usar uma linguagem moderna para dialogar com seu público, para dialogar com seus ouvintes. Bem, se ele é contra a apologética, ele traz para sua linguagem um termo altamente técnico, tá?
que, diga-se de passagem, é de interesse da apologética contemporânea dialogar com a física moderna, dialogar com as questões do mundo quântico, né? As questões da lei da relatividade. Ele traz um termo moderno aqui, tá? Que pelo fato de ele utilizar, tudo indica que ele acredita ser um termo verdadeiro, ok? E ele apresenta-se um cara contra a filosofia, né? no sentido genérico, que a filosofia ela não serve para a sua apreciação dentro da ferramenta do cristianismo, né? E ele utilizou um termo, né? Um termo da física aqui, por exemplo, né? Termo da física. Bem, então ele tá utilizando uma argumentação intelectualizada para ilustrar a linha de pensamento dele. E isso é uma das bases, é uma das raias da apologética, pois ela tenta utilizar a linguagem, né, empírica do ouvinte para ele aproximar um ambiente de interlocução e de comunicação entre ambas as pessoas, tanto a que está emitindo uma informação quanto o que está ouvindo uma informação. Porque você pode conversar com um físico, você pode conversar com um filósofo, você pode conversar com um teólogo, você pode conversar com matemática. Então, a apologética ela te ajuda a dialogar com todas essas expressões do conhecimento. Vamos lá. Mesmo disso, é difícil de entender. Então, quando ele começou como um potro, cheio de paixão, você ouvia ainda no meio dessas discussões, para lá e para cá, à medida em que ele vai amadurecendo, ele vai parando. Olha. Por exemplo, depois que ele veio lá do Areópago em Atenas, ele fez a primeira viagem missionária. Rolou um monte de papo, discussão em praça, isso, aquilo, discutia com isso, persuadia e tal. Faz a primeira viagem missionária. Quando ele passa por Atenas, Areópago, onde eu já te levei. Claro. Conversa com epicureus, estoicos, isso, aquilo, outro. Aí alguns se reúnem a ele no final. Quem foi? Nenhum filósofo epicureu, nenhum filósofo estoico. Quem se reuniu a ele, ao final, foram algumas mulheres piedosas, alguns indivíduos acostumados a ouvirem sobre o Deus único anunciado pelos judeus. Então, o próprio Caio Fábio ele começa tentando dizer que a argumentação filosófica de Paulo, dialogal de Paulo dentro do Areópago, né, ele tentou, mas ele lembrou-se aí de que tiveram pessoas que vieram para Paulo, vieram para Cristo, posteriormente à presença de Paulo dentro do Areópago. Como é que Paulo iria falar de cara de Jesus de Nazaré dentro do Areópago, por exemplo, se ele tinha gente que não sabia nem quem era Jesus, por exemplo? Como é que Paulo ele iria falar de uma linguagem religiosa judaica dentro de um ambiente filosófico? Eles não iriam entender nada. Eles não iam compreender absolutamente nada. Observe bem, depois da pregação de Paulo, e olha que ele não está nem entrando nas nuances detalhadas do texto. Então ele mesmo, com as próprias palavras dele, começa a admitir, e não admitir ao mesmo tempo, porque para ele não é interessante, porque ele começa ignorando a apologética, ele começa a admitir dizendo que, no final, mulheres vieram para Cristo, algumas pessoas começaram a se juntar. Você está entendendo? Claro que quando Paulo faz uma viagem missionária, ele vai utilizar linguagens específicas dentro da cultura de cada realidade, de cada continente que ele viaja pela Ásia, tá? Quando ele está viajando pela Ásia, isso é fato, porque Paulo era um homem inteligente, então isso significa que Deus utilizava a razão de Paulo para glorificar o seu nome. Outro aspecto interessante, Paulo era um homem inteligente, Paulo era um homem versado, como o próprio Caio Fábio afirma aí,
E Deus utilizou essa inteligência, essa capacidade, né? Usou a própria cidadania de Paulo para que o evangelho pudesse despontar em outras raias dentro da Ásia Menor. E Dionísio, o Areopagita, que era o bedel, o cuidador, o gestor físico do Areópago, seguiu a Paulo. E Paulo os levou para um lado, era um gerente, para um lado, e começou a ensinar ali. Aí ele sai dali e vai para Corinto, onde eu também já te levei. Corinto, claro. Perto. Tá. Observe bem que Paulo ele ensina o líder do Areópago, né? Ele ensina, ou seja, o que foi que Paulo fez? Paulo utilizou de uma linguagem, né, dialógica, como se diz hoje na pós-modernidade, né? Uma linguagem dialógica para falar com um homem que tinha uma linguagem específica. E ali aquele homem começou a ouvir Paulo e Paulo teve o espaço. Outro problema que o Caio Fábio traz à tona aqui, o fato de Paulo, vamos imaginar, né, em outro cenário, Paulo falou em uma linguagem dialógica no Areópago, ninguém veio para Cristo, logo a apologética não tem validade. Não me parece ser um argumento razoável, até mesmo um argumento teologicamente razoável, porque o que teve de gente que ouviu a palavra de Jesus e não se converteu não foi brincadeira. Então a gente vai começar a dizer que aquele método, aquela palavra que Jesus utilizou naquele momento não foi boa o suficiente para trazer pessoas para o reino de Deus, é complicado. Complicado você rotular o fim ou os resultados de pessoas se convertendo, já atribuindo a um argumento não relevante, não proeminente. O que tem de pessoas, o que tem de exemplos, eu poderia dar vários exemplos para vocês aqui. Por exemplo, um jornalista americano, né? O Lee Strobel, por exemplo, né? Até foi feito um filme contando a história dele, né? Um homem que começou a estudar, a pesquisar sobre a vida de Jesus e se converteu. C.S. Lewis, por exemplo, outro destes exemplos. A gente andar, por exemplo, no site oficial do Dr. William Lane Craig, a gente vai ver dezenas e centenas de testemunhos de jovens universitários que vieram para Cristo, muçulmanos que vieram para Cristo, pessoas que começaram a repensar seus valores em função da apologética que o Dr. William Lane Craig leva para as universidades, leva a mundo afora. E, sinceramente, ao meu ver, o argumento que o Caio Fábio traz acerca da apologética é um argumento infeliz nesse sentido. Era uma distância. Hoje, dia de carro, você chega ali, 3 horas e meia, 3 horas. Mas ele foi para Corinto. Chega lá em Corinto e ele diz: eu decidi, olha que Corinto é um lugar efervescente de apologética, pensamento, centro comercial, ligava mais o continentes, o mar Egeu, o mar Adriático, tinha aquele super canal. Corinto era uma cidade efervescente de apologética. Corinto ela é uma cidade cosmopolita, cheia de deuses, cheia de cosmovisões idolátricas naquele momento. Então, a apologética dentro de Corinto é completamente inexistente, né? Paulo ele planta uma igreja ali em Corinto, uma igreja que a gente vai observar posteriormente nas suas cartas, que apresentam vários problemas de contextos culturais, de consciências discriminatórias, né? Então Paulo ele vai tratar questões mais práticas da vida do cotidiano daquela igreja. Então ele compara a poética cristã com os pensamentos filosóficos e dizer de Corinto e dizer que é a mesma coisa é um outro erro que ele comete ao fazer essa afirmação. Tá? Apologética cristã é defesa da fé. Filosofia de Corinto idolátrica não tem nada a ver com apologética, são coisas totalmente diferentes. Era uma obra maravilhosa
maravilhosa da antiguidade, e ali para culturas é multicultural. O negócio era muito mais do que Roterdã, era muito mais do que os portos super multiculturais. E chega lá e diz o que eu decidi nada mais saber entre vós a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Chega à conclusão de que era muita vaidade argumentativa, mas não convertia ninguém. Ele vai simplificando cada vez mais. E continua caindo no mesmo erro, continua caindo no mesmo erro, né? Achando que a apologética ela tem a finalidade de converter as pessoas, né? Por de não ficar muito longo, ele meio que vai continuar repetindo basicamente essa mesma tese, e infelizmente muita gente tem esse pensamento. Eu fico imaginando o seguinte: vamos imaginar, eu tenho um amigo na Indonésia, né, que ele anuncia o evangelho através do futebol, através da linguagem do futebol. Ele é um técnico de futebol na Indonésia. Fico imaginando como é que ele ia conseguir trazer pessoas para o convívio dele se ele não utilizasse essa estratégia, levando em consideração que ele é brasileiro, sendo brasileiro, relacionando isso a futebol, estando num país como a Indonésia. Isso chama bastante atenção do público, da população. Então ele utiliza essa linguagem dialogal para se aproximar das pessoas. Posteriormente ele fala da Bíblia, fala da palavra de Deus, fala do Evangelho do Reino. Então apologética é essa bola de futebol. Apologética é esse método de diálogo com as pessoas. Viu, Caio Fábio? Então apologética não converte ninguém. Põe isso na tua cabecinha. Vou até bater aqui, ó. Põe isso nessa cabecinha aqui, que a apologética ela não serve para converter ninguém, tá, filho? Tá? Você fala algumas coisas muito boas, mas de vez em quando você comete uns vacilozinhos aí. Esse é mais um desses vacilozinhos que você cometeu, tá? Que Deus abençoe a todos nós em nome de Jesus.